Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, eu sou a Adriele e hoje a gente vai fazer a parte 9 da nossa blusa square, que é mais ou menos essa daqui que eu tô vestindo, porque como vocês podem ver, ela ainda tá sem mangas, mas hoje eu vou falar pra vocês, né, se vocês quiserem aí uma outra opção da blusa assim, só como um coletinho pra jogar por cima, tá, sem as mangas, também dá pra fazer. Então, vou falar pra vocês a partir, né, aqui da onde a gente parou na aula 8. Então, se você perdeu as primeiras aulas, né, se você conseguiu assistir, né, mas ainda tá meio perdido aí, tem uma playlist aqui na descrição do vídeo onde você encontra todas as primeiras 8 aulas, inclusive essa aula aqui de hoje e as próximas aulas também, porque a gente agora tem que finalizar as mangas, tá certo? Então, você também encontra os vídeos onde eu ensino a fazer os quadradinhos, tá? Tanto com uma cor só quanto colorido, que tem aí uma finalização um pouquinho diferente, né? Onde você não tem aquela marcação de início de pontos altos com correntinhas. Eu ensino uma maneira bem, assim, perfeitinha de não ter essa marcação de início e final de carreira. Tanto quando você faz com uma cor só, quanto quando você faz cada carreira de uma cor, tá certo? Então tudo isso tá aqui na descrição do vídeo. Então, já antes da gente começar, não esquece de deixar seu like, seu comentário, o que você tá achando das aulas. Se você tá ficando com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, porque eu vou respondendo aqui vocês, tá? E lembrando que a gente tá fazendo a gravação desse vídeo numa live, então se você estiver aí ao vivo, pode mandar suas perguntas, suas sugestões aí no chat que eu vou conversando com vocês. E também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acham que vão gostar. E não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. E também ativa as notificações para você ficar sempre por dentro de tudo, tá bom? Então é isso. Já vou começar aqui falando que na parte 8, né, eu mostrei pra vocês o início aqui dessa finalização, dessa parte aqui, ó, de pontos altos e correntinhas, né, que é essa parte aqui, né, que eu fiz no off-white. Então, lembrando que eu tô usando o Amigurumi Soft, se eu não me engano, é o 1706. Se eu não me engano, o nome dessa cor é Flocos. Não tenho certeza, gente, mas eu falo off-white porque é aquele mais clarinho, assim, que não é o branco, tá? Então, vocês podem até perceber que, ó, eu tô com uma blusa branca por baixo, ele é aquele mais amarelinho, amareladinho, eu ia falar, mas tudo bem, enfim, é isso. Tá? Então, é a cor 1706 que eu tô fazendo toda a finalização aqui da minha blusa. Então, na parte 8, eu mostrei pra vocês o início aqui, né, das primeiras 3, 4 carreiras, e depois eu falei pra vocês que eu não ia continuar, né, ali no vídeo, porque era tudo muito repetitivo, era só ali os 3 pontos altos, correntinha, 3 pontos altos, correntinha, dando voltas e voltas, e falei pra vocês que eu ia ver certinho a respeito das carreiras. Por quê? Porque na minha blusa preta, eu fiz 10 carreiras, né? Só que eu achei que essa blusa aqui que eu tava fazendo, ela tava ficando talvez um pouquinho menor, porque eu fiz os pontinhos mais apertados e eu tava achando que eu ia fazer mais do que 10 carreiras aqui nesse acabamento. Porém, né, quando eu fiz, cheguei na 10ª carreira, eu provei e eu gostei. Então eu fiz aqui, ó, 10 carreiras, eu vou levantar aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, ó, peraí, deixa eu pôr aqui pro lado. Então, eu vou abaixar aqui um pouquinho porque eu mudei um pouco aqui o cenário e eu tô mais perto. Então, vocês podem ver, ó, o acabamento aqui do lado, né, que a gente faz aqui embaixo. A gente sobe aqui, dá a volta aqui no pescoço. Então, como eu falei, né, a blusa ela fica mais abaixadinha aqui, ó, e aí sobe, não chega a pegar aqui no cabelo, né, a não ser que você faça mais carreiras. Eu fiz 10. Então, ela fica assim, mostrei pra vocês como que vai ficando, né? E aí, então, dá a volta aqui do outro lado e tem essa barra aqui embaixo que dá a volta aqui atrás, tá? Então, eu fiz 10 carreiras, ela ficou desse tamanho e eu gostei, eu quis parar aqui, ó, porque eu tinha pensado que eu ia fazer mais carreiras, né, pra ela ficar mais fechadinha, porque eu achei que ela fosse ficar mais aberta. Porém, pra blusa de baixo, assim, o tanto que tá aparecendo, pra mim tá ok. É isso aqui que eu queria mesmo. Então, 10 carreiras pra mim foi suficiente. E aí você vê, se você quiser mais fechadinho, você pode fazer mais. Se você quiser mais aberto, você faz menos do que 10 carreiras, tá? Isso aqui não tem segredo. Então, como eu falei pra vocês, eu não gravei porque do início ao fim era a mesma coisa, senão a gente ia ficar aqui, sei lá, 3, 4 horas só repetindo. 3 pontos altos, uma correntinha. 3 pontos altos, uma correntinha, e não tinha necessidade. Então,
Se você quiser a opção de usar, né, de fazer a sua blusa sem manga, ela vai ficar exatamente assim, como eu falei, né, o quadradinho aqui do lado, ele fica meio caidinho, então fica assim, só que ele não fica exatamente caidinho, tá vendo? Fica um biquinho aqui, mas por causa, né, da blusa mesmo. E é isso, então, a minha blusa ficou exatamente assim, tá? Eu vou fazer as mangas, tá? Até porque eu tenho que ensinar vocês, mas... eu já queria a minha com manga, tá? Mas eu também super gostei dela assim, eu achei que fica super válido fazer ela assim pra usar jogadinha por cima de uma outra blusinha mais básica, tá bom? Então é isso, então eu só queria mostrar pra vocês como que ela fica sem as mangas, tá? Pra vocês terem aí noção, caso vocês queiram fazer. Por isso que eu falei até que eu queria fazer esse acabamento aqui antes de fazer as mangas. Então, é isso. Então eu vou... agora tirar aqui pra gente... ah, eu quero falar também de como ela ficou, né, tamanhos e tal. Mas depois a gente faz as mangas e aí eu volto também falando desses tamanhos, como ficou, né, largura e tudo mais. Mas enfim, vou passar aqui pra cena da mesa então. Deixa eu só tirar o mouse daqui. Então aqui, ó, é a linha que eu estou utilizando. Deixa só eu colocar aqui a música, porque eu não estou ouvindo. Ah, é o meu foninho que deu tilt. Vocês sabem, né, que eu gosto de ficar ouvindo a musiquinha de fundo, porque senão fica um silêncio aqui no quarto. Mas enfim, bom, deixa eu tirar aqui a minha blusa. Ó. Então, aí só vou pôr uma outra blusa aqui, gente, porque tá um pouquinho frio hoje. Eu só quis começar o vídeo com essa blusa aqui pra vocês já verem certinho como que ela ficou. Então, deixa eu pôr aqui de lado. Ó. Opa, peraí que tá dando erro aqui no meu áudio. Opa, tá do avesso. Pronto, agora foi. Ó, então a minha blusa sem as mangas tá assim. Gente, é super normal esse biquinho aqui, porque ele fica meio tombadinho pra um lado mesmo, mas depois ele vai se ajeitando. Pelo menos o meu ponto, né, ele é mais jogadinho pra um lado mesmo. Mas depois a gente vai ajustando e vai dando tudo certo. Ó, então... aqui, né, com a blusa não vestida, né, ela fica bem mais fechada, como eu falei pra vocês, até porque aqui tem uma lateral que não existe. Então, quando eu coloco aqui na lateral, no corpo, né, essa blusa tende a ficar mais abertinha, como vocês viram no meu corpo. Então, na parte 8, eu comecei aqui a gravação, né, do vídeo. Eu ensinei vocês a fazer aqui as primeiras carreiras, como fazer aqui a primeira carreira, né, pra fazer essa curva, que era tudo totalmente repetitivo. Mostrei pra vocês aqui, né, como passar os pontos e fazer aqui, né, aqui era pontinho baixo na primeira carreira, para poder puxar o xizinho, depois na segunda carreira, como fazia por cima desse ponto baixo. Então, a partir da terceira carreira era tudo igual. Então, até aqui na gola, ó, não tem segredo, porque a gente faz os pontos retos, por isso que ela fica com aquele formato, tá vendo? Não tem curva, não tem diminuição, não tem aumento, não tem nada. É só continuar reto, fazendo os 3 pontos altos nos buraquinhos e uma correntinha entre cada bloquinho. Então, é por isso que ela fica com esse formatinho aqui, que é o que sobe aqui, né, na nossa nuca, né, na parte de trás ali do nosso pescoço. E aqui, então, a única parte diferente era aqui nessa curvinha, que a gente tinha que fazer aquele cantinho de 3 pontos altos, uma correntinha mais 3 pontos altos para fazer a curva, né, fazer o L ali que vira aqui, né, tá vendo? A gente vem aqui e vira. Então, tudo isso eu mostrei pra vocês lá na parte 8, e aí eu parei ali na 4ª carreira e falei que eu ia continuar e voltava com vocês quando eu finalizasse. Então, eu finalizei a minha blusa com 10 carreiras, tá? Aqui. Então, se vocês contarem, deixa eu até aproximar aqui a imagem. Se vocês contarem aqui, essa primeira carreirinha era do quadradinho, tá? Então, vocês não contam ela.
Aí a gente conta a partir dessa daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreirinhas, tá? Então, fiz aqui as minhas 10 carreiras. E pra mim, como eu disse, foi o suficiente, é o tamanho que eu queria, assim, eu provei, né? Então, se você for fazendo aí, você pode ir parando e provando pra você ter certeza do tamanho que você quer. E então eu resolvi parar mesmo na 10ª carreira, que foi a mesma quantidade que eu fiz lá na minha blusa preta, tá? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Deixa só eu pegar a minha fita métrica, que eu queria... Ih, cadê ela? Ai, será que eu guardei em outro lugar? Peraí, gente, um segundinho. Eu lembro que eu usei ela no último vídeo. E não sei onde eu coloquei. Que legal. Perdi a fita. Deixa eu ver se eu coloquei na gaveta de cima. Não, não tá aqui. Bom, depois então que a gente fizer as mangas, eu mostro pra vocês certinho o tamanho, tá? O comprimento aqui do ombro até a parte de baixo, a largura que ela ficou. Vocês podem reparar, né, como eu falei, que ela ficou mais quadradona. Por quê? Porque a minha blusa preta eu fiz com 2 linhas, que foi o amigurumi tradicional e o amigurumi soft. E aqui eu fiz tudo no amigurumi soft, então tudo do mesmo tamanho. Então ela ficou retinha, quadradinha, tá? Retangular aqui no caso, mas eu quis dizer assim... A preta, ela deu até uma cinturada, assim, né? Porque ela já tá usada, como eu falei pra vocês, mas também porque os quadradinhos ficaram menores e tal, então. E o acabamento, né, ficou maior porque foi feito em amigurumi soft. Mas, enfim, fica assim. E agora a gente vai dar início, então, à manga. Então, como eu falei pra vocês, esse daqui é o meu 6º novelinho, tá? Então, até agora, eu precisei de 6 novelinhos no Off-White, que foi pra fazer... contorno dos quadradinhos, a junção deles, esse acabamento, e agora eu vou iniciar a manga. E aí, então, eu tenho o 6º e o 7º novelinho, que com certeza eu vou precisar, tá? Então, eu vou começar aqui a manga com vocês, e aí, depois, como eu falei, a gente vai medindo de acordo com o que a gente acha necessário, né? Porque cada um tem aí... às vezes uma pessoa tem um braço mais curto, às vezes a pessoa tem um braço mais comprido, então não vai ser necessariamente a mesma quantidade de carreiras da manga para todo mundo. Então eu vou até pegar aqui a minha outra blusa preta, só para confirmar, porque eu lembro que eu tinha falado um número e depois eu fui olhar e não era essa quantidade. Acho que eu tinha falado 29 e não é 29, é bem mais. Mas aqui, ó, não reparem, gente, minha blusa tá cheia de pelinho do Chico. Mas aqui não dá muito bem pra vocês verem aí por causa que é linha preta, né? Mas, como eu disse, esse acabamento aqui da frente, que foi o que a gente fez aqui na nossa blusa, a branca, clara, Off-White, amigurumi soft, desculpa. E aqui na minha blusa preta também. O acabamento aqui da frente, eu fiz, essa daqui, eu fiz no Off-White, com Off-White na cabeça, gente. No amigurumi soft, tá? Porém, a manga eu fiz no amigurumi tradicional. Aqui não dá nem pra ver, mas pessoalmente dá pra ver que aqui ela é um pouquinho mais opaca, que é o fio misto, e aqui é um pouquinho mais brilhante, porque é o fio mercerizado, né? Algodão mercerizado. Então, aqui no amigurumi tradicional, vamos contar. Eu fiz... Pera lá... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ó, eu tinha falado 29, bem curta. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, tá? Então, aqui nessa blusa eu fiz 57 carreiras. De repente, hoje meu ponto pode estar mais apertado, ele pode estar mais soltinho. Por quê? Porque essa blusa aqui, se eu não me engano, né, como eu disse pra vocês, tem 2 ou 3 anos, então os pontos mudam mesmo. De um dia pro outro muda, imagina tudo isso, né? Então, eu aconselho vocês a fazerem o quê? Pelo menos ali perto de 50 carreiras na manga.
E aí para e vai provando. Vê se tá muito curta, vê se tá muito comprida, porque aí você pode ou desmanchar ou fazer mais carreiras de acordo com o que você precisar, tá bom? Então é isso, eu vou começar aqui mostrando, o mesmo acabamento que a gente fez aqui na frente, a gente vai fazer aqui na manga, tá? Então é a mesma coisa aqui, a primeira carreira, né? Tem que tomar cuidado aqui com o acabamento dos quadradinhos e depois, a partir ali da segunda, terceira carreira, é só ir repetindo, então só ficar de olho aí no tamanho, né, da manga que você precisa fazer. Então, vou começar aqui a minha manga, tanto faz o lado, tá, gente? Eu vou começar aqui pela manga esquerda, que é essa daqui. Aqui na manga a gente não tem, né, o canto que a gente teve aqui na parte de baixo da blusa. Então, deixa só eu puxar aqui. Deixa eu ver se não tem nenhum fiozinho. Opa, ó. Quase fiz um nó aqui. Então, só esticar pra ver se tá tudo ok. Aí, pronto. Então, deixa eu aproximar aqui, né, a imagem. Então, só lembrando, né, a gente vai começar exatamente como a gente começava os quadradinhos, como a gente começou aqui o acabamento, né, da parte da frente. A única coisa que a gente tem que pensar, aliás, prestar atenção é que a gente tem que colocar aqui os 3 pontos altos nos buraquinhos, a cada 3 pontos altos, né, fazer uma correntinha, exatamente como aqui nos quadradinhos. Só que na primeira carreira a gente tem que prestar atenção aqui na união dos quadradinhos, porque é um pouquinho diferente, né, a gente faz aquele ponto baixo, aqui segue normalmente, né, que é a parte do ombro, só que aqui embaixo, ó, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque é aquela parte do xizinho, né. Então, você vai fazer os pontos como se isso daqui fosse assim, se fosse reto, tá? Então, vai ter um buraquinho aqui, aí vai ter um buraco maior aqui. Aqui são, né, a junção de todos dos risquinhos lá do X. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui com esse miolo, tá bom? Então, aqui, ó, deixa eu até olhar. Não sei se vocês vão conseguir enxergar por causa da linha, vocês não vão conseguir enxergar por causa da linha preta. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês certinho aí na linha branca, que vocês vão conseguir fazer certinho, tá? Então, deixa eu pegar aqui o meu fio. Então, lembrando, você pode começar com um nó de laçada. Eu vou começar aqui em qualquer lugar da minha carreira, porque como a gente não tem aquele cantinho, qualquer lugarzinho aqui do quadradinho, a gente pode começar e finalizar essa blusa. Então, eu já vou começar aqui, ó, no cantinho do primeiro quadradinho. Lembrando que a gente sempre começa pelo segundo ponto alto, né? Então, no caso aqui, a gente tem os bloquinhos de 3 pontos altos. A gente sempre vai começar aqui pelo do meio. Então, a gente faz o do meio, sendo aquele ponto alto falso, faz o último aqui e continua. E só quando a gente termina a carreira que a gente faz esse primeiro aqui pra fazer aquele acabamento, tá? E juntando esses 2 pontinhos. Então, você pode fazer um nó de laçada, ou você pode fazer aquele meio nó de laçada, vamos dizer assim, que você só pega aqui o seu fio, né, no dedo. Você começa o nó de laçada, que é a primeira parte, onde você prende aqui o fio na agulha, só que você já não faz a laçada e prende aqui. Você para aqui e já vai direto lá pra blusa, tá? Com a linha assim torcidinha presa no fio. Tanto faz, tá, gente? Não tem nenhuma diferença. A única coisa é que se você fizer o nó de laçada, pode ficar um nozinho, então faça ele mais apertadinho, tá? Então, eu vou fazer aqui assim, então, de novo, ó. Mesma coisa, põe o fio aqui no dedo, põe a agulha, 360 graus, então, uma volta inteira. E aí, eu só tenho que segurar aqui, ó, pra não escapar, pra não desmanchar essa volta que eu dei, tá? E aí, eu vou vir aqui no cantinho. Tá vendo? Aqui é a axila, mas eu tô aqui no cantinho do primeiro quadradinho, tá? Vou inserir a minha agulha, puxo aqui o fio, ó, faço uma laçada por dentro do buraquinho, do quadradinho, e aí faço um ponto alto, desculpa, um ponto baixo. Prontinho. E aí sim faço uma correntinha. Então, esse daqui vai ser o meu primeiro
ponto alto falso, né, que é o ponto baixo, e mais uma correntinha, e agora eu vou pro segundo ponto alto. Então, normalmente, esse daqui já. E agora, continuo. Uma correntinha, 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Uma corrente, opa, minha agulha virou. Uma correntinha, no próximo buraquinho, 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Mais uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos. Agora, chegamos aqui, ó, no último espacinho, no último buraquinho que tem aqui, que é o do canto. Então, uma correntinha e faço aqui nesse canto os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Agora, lembrando, nessa união aqui, ó, a gente tem que puxar aqui, tá vendo? Pra fazer o losango, porque senão ele vai ficar reto. E a gente tem que puxar ele aqui. Então, o que que a gente faz? Uma correntinha e um ponto baixo, bem aqui nesse meinho, ó. Porque aí o ponto fica retinho lá em cima e aí ele puxa esse ladinho do losango pra fazer o desenho certinho aqui do acabamento. Isso só na primeira carreira, tá, gente? Por causa dessa união aqui. Nas outras não vai ter isso. Então, mais uma correntinha, pulo pro próximo quadradinho. Então, já tenho aqui o primeiro buraquinho, vou fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3, uma correntinha. Então, reparem. Mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha. Opa, escapou de novo. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. De novo, ó, agora eu tô aqui na parte do ombro, tá? Mas o desenho é o mesmo. Então, faço 3 pontos altos aqui no canto. 1, 2, 3. Acabei esse segundo quadradinho. Opa, opa. Uma correntinha. Um ponto baixo e mais uma correntinha. E aí, passo pro próximo quadradinho. Então, 3 pontos altos no canto. E sigo, então, até o final do quadradinho. Uma correntinha. 3 pontos altos. Opa. 2, 3. Agora eu já tô aqui na parte de trás, ó, tá vendo? Já tô aqui no quadradinho de trás, então vou virar minha blusa de costas. Deixa eu arrumar meu fio aqui que enroscou. Pronto. Então, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. Cheguei aqui na parte do canto, né, do quadradinho, na parte final. Então, 3 pontos altos. Uma correntinha, e aí aqui na união, um ponto baixo,
uma correntinha e passo pro próximo quadradinho, que é aqui o último quadradinho da manga. São 2 quadradinhos na frente, 2 quadradinhos atrás. Então, aqui, ó, 3 pontos altos, correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, correntinha. Cheguei aqui no último espacinho, no final do quadradinho, 3 pontos altos. E agora a gente vai fazer aqui, ó, essa parte de baixo, tá vendo, ó, do braço, que é aquela parte, né, mais complicadinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a minha blusa, ó, o máximo que dá, né, até porque é a manga, então não dá pra gente abrir muito. Mas tenta dar uma esticadinha pra você conseguir visualizar o que você tem que fazer. Então, ó, aqui a gente começou, né, a nossa manga, perdão. Então, aqui é o quadradinho da frente, onde a gente fez ali os 2 pontos altos, né? O primeiro falso e o segundo normal. E aí, agora eu vou fazer o quê? Uma correntinha. Aí, aqui, nesses pontos aqui, ó, do meio, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, aqui no meio, você vai se concentrar naquela junção, né, do xizinho, você vai fazer aqui os 3 pontos altos, tá? Se você conseguir fazer tudo no mesmo lugar, é melhor, mas eu acho meio difícil, porque aqui a gente fica meio que sem rumo, tá vendo, ó? A gente tem aqui uma correntinha de cada lado e aqui 2 correntinhas aqui, 2 correntinhas aqui, que é o nosso xizinho, né? Então, aqui nesse miolinho, você tem que concentrar os 3 pontos altos. Então, o que eu faço? Eu faço um ponto alto aqui nesse buraquinho, um ponto alto nesse do meio e um ponto alto aqui. Então, ó, já fiz a minha correntinha ali depois dos 3 pontos altos. Então, eu venho aqui, ó, nessa aberturinha, um ponto alto. Nessa aberturinha aqui do meio do xizinho, ó, outro ponto alto. E aí, aqui no meio dessas outras 2 correntinhas, mais um ponto alto. Então, aqui eu tenho um bloquinho de pontos altos, tá vendo? Tá? Uma correntinha e agora eu pulo pra onde? Lá pro começo, tá? Pro cantinho. Então, aqui eu vou fazer o meu ponto alto, já junto com os primeiros pontos da carreira. Ó, então, aqui nessa parte de baixo da nossa manga fica assim, ó. Então, daqui do quadradinho de trás, eu faço esses 3 pontos altos aqui, ó, bem... Aqui é a parte que desce da axila pra baixo, aqui pra lateral da blusa, tá? E aí, pulo aqui de volta pro primeiro quadradinho, ó, da blusa, onde a gente começou, e fiz aqui o ponto alto que a gente vai juntar, né, esses pontos aqui pra fazer o nosso bloquinho. Então, como aqui eu vou fazer tudo em uma cor só, eu tenho que lembrar que eu tenho que entrar aqui na correntinha, no meio dela. Então, eu fiz um ponto baixo aqui no meio, uma correntinha em cima dele, então eu entro bem no meio dessa correntinha. Faço, opa, pera lá, deixa eu puxar aqui. Faço um ponto baixíssimo. E agora, venho aqui e faço outro ponto baixíssimo já lá no próximo espacinho, que é para começar a próxima carreira. Então, um ponto baixíssimo aqui no meio da correntinha e já passo aqui depois pro buraquinho, aqui pro próximo buraquinho e faço mais um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no comecinho da segunda carreira. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e dentro do mesmo espaço, um ponto alto, tá? E agora, vou seguir fazendo 3 pontos altos, uma correntinha. Então, terminei aqui o ponto alto, faço uma correntinha. Próximo espacinho, 3 pontos altos.
2, 3, uma correntinha. 1, 2, 3, outra correntinha. 1, 2, 3, e aqui outra correntinha. A gente tem que prestar atenção no ponto baixo que a gente fez aqui na união dos quadradinhos, né? Então, a mesma coisa que a gente fez lá no acabamento da frente da blusa. Vou fazer um ponto alto aqui antes desse ponto baixo. Um ponto alto por cima aqui desse ponto baixo. E mais um ponto alto aqui do lado desse ponto baixo. Então, vai ficar assim, ó. Tá? Então, aqui a gente faz tudo num buraquinho só. Aqui, como não tem esse buraquinho, a gente faz um aqui antes, um aqui no meio e um aqui depois, tá? Mas ele fica grudadinho assim, ó. Tá? Só porque se eu fizer tudo puxando aqui, esse buraquinho aqui vai perder o formato do losango, tá? Então, eu tenho que fazer assim. Então, eu faço um aqui nesse cantinho, um aqui por cima do ponto baixo e um aqui do lado. Outra correntinha e passo para o próximo espacinho. 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vou seguir fazendo isso por toda a carreira. Então, mesma coisa, 3 pontos altos nos espacinhos, uma correntinha. Só na hora que chegar aqui no meio que eu tenho que lembrar de fazer um ponto alto aqui nesse espacinho do canto, um ponto alto em cima desse ponto baixo da carreira anterior e mais um ponto alto aqui nesse outro espacinho do lado, tá? Então, essa é a diferença da primeira para a segunda carreira. Então, a primeira um ponto baixo aqui no meio, na segunda 3 pontos altos bem aqui, espalhados aqui em cima, tá? E aí, a partir da terceira carreira... Opa, tá dando uma travadinha aqui na minha imagem, parou. E aí, a partir da terceira carreira, normal, porque aí a gente já tem os espacinhos certinhos, a gente não tem que aumentar nada, é só seguir fazendo uma carreira depois da outra, tá? Então, aqui na segunda carreira, a gente ainda põe essa tensãozinha para fazer esses pontos altos aqui na união, tá? Certinho. Então, vamos lá, seguindo. Então, 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. Olha lá, cheguei de novo aqui, ó, onde a gente fez um ponto baixo na carreira anterior. Então, olha lá, tem o losango, mas antes dele tem um espacinho e depois dele também tem um espacinho, tá? Um de cada lado. Então, eu vou fazer um ponto alto nesse primeiro espacinho. Um ponto alto por cima, então, reparem que eu entro aqui no losango mesmo, que é pra ficar por cima desse ponto baixo. E um outro ponto alto aqui do outro lado, no outro buraquinho, tá? Então, ele fica assim, ó. Tá vendo? Bem por cima ali do losango. E agora, sigo pro próximo quadradinho. Uma correntinha. Opa. 2, 3 pontos altos, correntinha, 2, 3 pontos altos, correntinha, 2, 3 pontos altos, correntinha, 2, 3 pontos altos, correntinha. Cheguei aqui em outra união de quadradinhos. Então, aqui no de cá eu faço um ponto alto. Por cima do ponto baixo eu faço o segundo ponto alto. E logo no espacinho depois dele eu faço o terceiro ponto alto. Correntinha, passo pro próximo quadradinho, que é o último, né, da manga. 1, 2,
3, opa, pontos altos. Uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos. E aí, aqui, ó, na parte de baixo, né, da nossa manga, lembrando que aqui é a abertura da nossa manga. Então, aqui, bem na parte de baixo, a gente vai fazer uma correntinha. Aqui vai ficar, ficou aquele bloquinho, né, de 3 pontos altos, então tem um buraquinho antes e um buraquinho depois. Então, aqui não tem segredo, tá? Na união desses quadradinhos, é só fazer 3 pontos altos aqui, uma correntinha e 3 pontos altos no outro, tá? Então, 1, 2, 3, uma correntinha. Passo para o próximo espacinho aqui, ó, depois desses 3 pontos altos. 1, e aqui já tá mais na frente, né? 2, 3. Ficou assim. E agora, eu tenho que vir aqui no primeiro bloquinho, né, da carreira, que foi esse aqui, ó. Então, eu vou fazer uma correntinha. E aqui onde eu comecei, né, o meu ponto alto falso e o meu outro ponto alto, eu tenho que fazer o primeiro aqui, dos 3 pontos altos. Então, faço aqui mais um ponto alto, onde eu comecei a carreira. Acho a minha correntinha. Então, lembrando, eu fiz um ponto baixo aqui no meio e uma correntinha. Eu vou lá na correntinha, bem no meio dela, ponto baixíssimo. E aí, aqui no próximo espacinho, outro ponto baixíssimo, que é para levar esse fio até lá no espacinho. Então, vai ficar assim, ó. E aí, aqui, a partir da terceira carreira, não tem mais segredo. Faço os 3 pontos altos nos espacinhos e separo, né, cada bloquinho de 3 pontos altos com uma correntinha. Então, opa, desculpa, fiz correntinha aqui. Então, aqui, lembrando, meu primeiro ponto falso, então vai ser um ponto baixo. Uma correntinha. Deixa eu só arrumar, gente, esse último ponto alto que eu fiz aqui, porque ficou um fiozinho solto e tá me incomodando. Ficou um fiozinho meio frouxinho. Deixa só eu arrumar aqui. Pronto, agora sim, ficou melhor. Senão ia ficar me incomodando, depois eu ia querer desmanchar lá na frente. Então, ponto baixíssimo aqui na correntinha e ponto baixíssimo aqui no próximo espacinho. Então, sim, finalizei aqui a segunda carreira. Terceira carreira, então, ponto baixo, correntinha e um ponto alto. Lembrando que isso aqui é para começar a carreira, tá? Então, olha lá, o primeiro ponto alto falso, ele nem fica do mesmo tamanho, ele fica meio baixinho, porque depois a gente vai finalizar aqui em cima dele, tá? Então, só esse daqui tá certo. O anterior, que é o ponto alto falso, fica meio que menorzinho aqui, tá? E agora é só seguir o resto da carreira, não tem segredo. Espacinho, eu coloco 3 pontos altos, uma correntinha. No próximo espacinho, 3 pontos altos, uma correntinha. E assim sigo até o final. Então, da terceira carreira pra frente, não tem segredo. Então, 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, opa. 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, opa. 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1,
2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha, ó. Já vim aqui pra parte de trás da blusa. Então, aqui era na frente, né? Passei aqui pelo ombro e já tô no quadradinho de trás. Então, opa. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 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 Opa! 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. Tô chegando aqui, ó, no final da carreira, né, na parte de baixo do braço. Então, 3 pontos altos, uma correntinha. E aí, aqui já indo pra parte da frente de novo, ó. 3 pontos altos, uma correntinha. Se você não quiser ficar mexendo muito na blusa, é só virar aqui de novo, ó. Tirei a minha agulha pra ficar mais fácil. Já tô aqui de novo na parte da frente da blusa, ó. Agora é só eu encaixar de novo aqui a minha agulha e continuar aqui. Então, vocês vão reparar que cada carreira vai começar um buraquinho pra frente. Então, a próxima vai um pouquinho mais pra cima, depois um pouquinho mais pra cima. Então, cada hora a gente vai começar um pouquinho e vai dando a volta, né? Porque não é um ponto em cima do outro, né? Cada quadradinho, tá vendo? A gente começou, ó, a primeira carreira aqui, a segunda carreira aqui, a terceira aqui e a quarta vai começar aqui. Então, ela vai indo assim, diagonal, tá? Mas é normal. É porque o ponto, eles são feitos, né, em diagonal, não é um exatamente em cima do outro, os pontos altos. Então, aqui, ó, 3 correntinhas, desculpa, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora sim, cheguei no fim da carreira, então, uma correntinha, um ponto alto aqui onde eu comecei. Então, olha lá. Um ponto alto, ponto falso e o outro ponto alto. Então, aqui no meio, bem aqui na correntinha, que tá em cima do ponto baixo, meu ponto baixíssimo. E mais um ponto baixíssimo aqui já no próximo espacinho, pra levar o fio pra lá. Então, ó, já tenho aqui 3 carreiras prontas. Então, a primeira começou aqui, né, que eu disse que começou aqui, a segunda que começou aqui e a terceira que começou aqui. Como eu disse, a quarta vai começar aqui e vai indo na diagonal, tá? Então, agora não tem segredo, é só vocês irem fazendo isso até o comprimento de manga que vocês preferirem, né, que vocês quiserem. Como eu disse, cada um vai ter aí um tamanho de manga certinho pra você, tá? Então, lembrando que na minha blusa preta eu fiz 57 carreiras, porém foi com o fio amigurumi tradicional. Então, aqui eu vou fazer lá as minhas
50, 55 carreiras, e aí eu vou provar pra ver se o tamanho tá bom, se tá maior, se tá menor, porque aqui é o amigurumi soft, então dá uma diferença sim, tá? Então, ponto baixo. Peraí que esse primeiro pontinho aqui tá ficando muito apertado. Então, ponto baixo. Ele tá escapando. Aí, uma correntinha e um ponto alto. Então, esse primeiro espacinho sempre vai ser assim. Um ponto baixo e uma correntinha em cima e um ponto alto. E depois a gente finaliza com um ponto alto aqui antes de tudo, tá? Quando a gente chegar aqui no último bloquinho, a gente faz uma correntinha e finaliza com esse último ponto alto aqui. Já expliquei tudo isso pra vocês, né? Nas carreiras, tanto carreira de uma cor só dos quadradinhos, quanto carreiras coloridas. Então, isso daqui a gente já aprendeu a fazer várias vezes, a gente já fez várias vezes na blusa, né? Só tô mesmo reforçando aqui, mas não tem agora nenhum segredo. É só continuar aqui com os 3 pontos altos, uma correntinha. Então, até o tamanho que você preferir de manga. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, correntinha. 2, 3 pontos altos, correntinha. 2, 3 pontos altos, correntinha. Agora eu vou aqui para a parte de trás, então vou virar aqui minha blusa. Dois, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos. E a minha barriga acabou de roncar super alta. Espero que não tenha saído no vídeo. Ai, já tá na hora do almoço, né? Mas vamos lá, vou gravar mais um pouquinho. 1, 2, 3, uma correntinha. Último quadradinho. Aqui a gente já tá se afastando do quadradinho, né? Então eu nem conto mais, assim, tanto o quadradinho. Mas a gente já tem uma noção que é o final da carreira, né? Três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos, uma correntinha. Aí aqui é a parte de baixo ali da axila. 3 pontos altos, uma correntinha. Tá meio chatinho já de virar. Minha blusa tá quase virando um rocambole, então eu vou soltar aqui, vou desvirar. E aí agora eu pego por aqui, ó. Um, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. Cheguei aqui no início da minha carreira, tá? Ó, então faço aqui o meu ponto alto no cantinho.
E agora fecha essa carreira com um ponto baixíssimo aqui no meio da correntinha. Prontinho. Só que como eu estou no meio desses pontos altos, eu faço um ponto baixíssimo aqui no próximo espacinho, que é para levar esse meu fio pra lá, tá? Então, ó, já foram 4 carreiras. Minha blusa tá assim agora. E agora, como eu falei já na carreira anterior, né, só continuar. Da carreira 3 pra frente não tem segredo algum. Nada de diferente. Então, ponto baixo, correntinha, ponto alto. E sigo. Uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos. 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 Uma correntinha. 3 pontos altos. Uma correntinha. 3 pontos altos. Correntinha. 3 pontos altos. Correntinha. 3 pontos altos. Cheguei aqui na parte de trás já da minha blusa. Então, viro aqui, ó, pra ficar mais fácil. Um, 2, 3 pontos altos, correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, correntinha. Meu sexto novelinho já tá acabando. Então, 1, 2, 3 pontos altos, correntinha. Opa! 1, 2, 3 pontos altos, correntinha. 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 1, 2, 3 pontos altos. Opa! Correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, correntinha. Já tô chegando aqui na parte da frente de novo. Então, eu prefiro, tá, gente? Vocês fazem do jeito que vocês acham melhor. Tá vendo que ela já tá virando... Eu virei aqui a parte de trás, ela já tá voltando aqui pra parte da frente. Então, desviro. Volto aqui pra parte da frente. Gente, minha barriga tá roncando muito alto. Acho que eu vou parar aqui pra ir lá almoçar. Depois eu continuo. Ó, então, aqui mais 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. Opa! 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. E aqui cheguei no primeiro bloquinho de novo, ó, que tá pela metade. Então, faço aqui o meu ponto alto.
E finalizo o bloquinho com um ponto baixíssimo bem aqui no meio dessa correntinha que tá em cima do ponto baixo. Vou aqui pro próximo buraquinho, ponto baixíssimo, e começo o próximo bloquinho. Então, faço um ponto alto, opa, uma correntinha e um ponto, desculpa, gente, um ponto baixo, uma correntinha, e agora sim, do lado, um ponto alto. Acho que eu tinha falado um ponto alto, né? Correntinha, mesma coisa, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, opa, uma correntinha. Opa, escapou aqui minha agulha. Três pontos altos, uma correntinha. 3 pontos altos, uma correntinha. 3 pontos altos, uma correntinha. Cheguei aqui na parte do ombro. Então, tô começando a virar aqui a blusa pra fazer a parte de trás. Meu fio tá no finalzinho, então tô começando a enroscar tudo aqui. Então, deixa eu separar já. Então, aqui, ó, tô na parte do ombro, minha blusa tá assim de frente, eu vou virar aqui pra parte de trás, pra poder fazer esses outros 2 quadradinhos. Então, 1, 2, 3, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, correntinha. Opa, escapou de novo. 1, 2, 3 pontos. Opa, 3 pontos altos, correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, correntinha. 1, 2, 3 pontos altos. Deixa eu esticar aqui, porque agora realmente tá dando nó já no meu fio. Pronto. Correntinha. Opa. 1, 2, 3 pontos altos, correntinha. 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 Voltei aqui para a parte da frente, então, ó, parte de trás, desviro aqui de novo. Tô bem aqui na parte de baixo, ó. Então, vou voltar aqui, opa, tá certo? 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. E 1, 2,
3 pontos altos, uma correntinha, que foi o último bloquinho, e agora finalizo aqui o primeiro bloquinho, né, que é onde eu comecei. Então, ponto alto aqui no cantinho. E ponto baixíssimo aqui na corrente que tá em cima do ponto baixo, bem no meio dela, ponto baixíssimo, tá? Levo agora esse fio aqui pro buraquinho, pro próximo buraquinho, então, ponto baixíssimo dentro dele, e vou começar a minha próxima carreira. Então, daqui pra frente, gente, não tem segredo, é só ir repetindo tudo isso, tá? Então, até agora a gente já fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá? Então, como eu disse, é só continuar seguindo. Ó, meu fiozinho já tá acabando, eu vou já emendar o próximo. Então, é só continuar seguindo. E aí, você pode ir experimentando para ter certeza do tamanho. Deixa eu pôr aqui a cena. Opa! E aí, você vai experimentando, então, para ter certeza do tamanho da sua manga, tá? Então, aqui eu fiz 6 quadradinhos, mas como eu disse pra vocês, essa parte é bem repetitiva, senão eu vou ficar aqui no vídeo contando 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, agora não tem fim, tá? Então, eu vou fazer aqui, né, essas próximas carreiras aí, mais ou menos até as 50, vou medir em mim, né, porque essa daqui vai ficar pra mim, vou medir em mim certinho o tamanho que eu quero, se vai dar 57 de novo, mais ou menos carreiras. E aí, depois, no próximo vídeo, eu falo pra vocês a minha blusa com quantas carreiras ela ficou na manga, certo? Então, essa daqui foi a aula 9, tá certo? Mostrei pra vocês aí o início da manga, que foi exatamente como o início do acabamento aqui da frente que a gente fez, né? Então, a primeira carreira tem aquele detalhezinho do ponto baixo no losango, a segunda carreira tem aquele detalhezinho dos 3 pontos altos em cima desse ponto baixo, e aí a partir da terceira carreira é só seguir fazendo os 3 pontos altos e uma correntinha, e ali tomando cuidado na hora de começar e finalizar a carreira, tá? Pra não fazer aquelas 3 correntinhas, né? Lembrando, um ponto baixo e uma correntinha, e na hora de finalizar faz ali o ponto baixíssimo em cima dessa correntinha, tá bom? Então, por hoje é só, então lembrando que tem uma playlist aqui na descrição do vídeo onde você encontra todas as aulas e eu te espero no próximo vídeo pra gente finalizar as nossas mangas e todos os detalhes, tamanho, tudo certinho da blusa, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar aqui o seu like e o seu comentário se você estiver ficando com alguma dúvida a respeito da blusa, um super beijo e tchau!